que não deve ser contaminada pela pandemia. A pandemia tem sido uma oportunidade de aprendermos ou revermos certos princípios que nos ajudam a formar convicções. Toda tribulação faz isso, ou deveria fazer, né? A gente repensar as nossas vidas, se aquilo que nós estamos vivendo, acreditando, defendemos muitas vezes, se concorda com aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus defende, que o que Deus pensa e defende, nos ensina, é o melhor para nós. O melhor para mim não é o que eu acredito, não é o que eu prefiro, mas o que Deus prefere. E dentro dessa questão, desse aspecto da teologia da igreja, nós temos visto que a posição da igreja na história da humanidade é algo singular. Ela é o plano de Deus, o auge daquilo que Deus prometeu fazer e está fazendo ao levar pessoas a conhecer o Senhor Jesus e por meio dessas pessoas a mostrar como a igreja bíblica, ela tem uma mensagem à sociedade, ela tem um modo de vida, que é o que a sociedade busca, na verdade, por meios que jamais vai alcançar. Não só pela falta de conhecimento do que é certo ou errado, ou a rejeição desse conhecimento, a Bíblia fala, mas porque sem Jesus não há poder para viver. Mesmo que você saiba o que é certo, sem Jesus estar na vida da pessoa, a pessoa não tem poder para viver aquilo, muito menos para viver de um jeito que agrade a Deus, que é o alvo para qual todo ser humano foi criado. Saiba disso ou não, para isso que nós estamos nesse mundo. Agradar, mostrar a glória de Deus na nossa vida. Agora, nessa carta às igrejas, nós já vimos na carta de Éfeso, na carta de Pérgamo, a igreja desses locais, elas retratam alguns desvios que ameaçaram as igrejas daquela época e ameaçam em qualquer época, qualquer igreja local. Éfeso, uma igreja que era doutrinária, mas não tinha amor. E Pérgamo, uma igreja zelosa, mas mundana em certos aspectos. E hoje vamos ver a igreja de Tiatira. Alguns desvios da igreja em relação a seus propósitos e sua necessária correção. A igreja de Tiatira é uma igreja que mostrava grandes obras, mas moralmente corrompida ou corrupta. E o Senhor Jesus diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras,
eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Percebe que essa igreja foi elogiada por suas obras, seu amor, sua fé, o seu serviço. A palavra aqui usada em relação a serviço que ela prestava dentro de si mesma, né, a serviço das pessoas ali, usando seus dons, suas vidas ali dentro da igreja local. E também a sua perseverança e o crescimento em obras que tem a ver com o serviço fora da igreja local. Uma igreja muito ativa, muito atuante dentro da sua própria comunidade, quanto fora, na sociedade onde ela vivia. E Jesus a elogia por causa disso. E em seguida ele a reprova, porque havia dois motivos. Uma igreja que tolerava, lembra que ele está escrevendo aquela liderança pastoral, e mostra que aquela liderança estava tolerando duas coisas que não devia, coisas sérias, passíveis de Deus agir, para que aquela igreja não vivesse mais daquela forma. Primeiro é a liderança feminina. Então, a Bíblia fala que, o texto fala, né, que não somente ensine, e ele coloca aqui essa profetisa, e usa esse nome Jezabel. Por que provavelmente essa pessoa não chamava Jezabel? Porque ele não está falando de uma pessoa, o nome dessa mulher que fazia isso. Mas por que ele está usando esse nome? Porque quando a gente ouve esse nome, você não vai querer dar o nome de Jezabel para os seus filhos, para sua filha, né? Porque a gente sabe que Jezabel foi uma mulher no Antigo Testamento, que ela, além da sua idolatria, ela influenciou o seu marido, o rei Acabe, a levar a nação toda de Israel a um período de profunda idolatria, afastamento, dos piores períodos da história do povo de Deus, a adorarem aquela adoração de Baal, a prostituição, tudo que aconteceu ali. E foi um tempo muito difícil para o povo de Deus, ao seguir essa liderança feminina. A liderança dessa mulher era muito forte, o ensino dela, e a gente sabe que por trás disso, lógico, tem a mão do inimigo. Ela tinha esse tipo de autoridade, esse tipo de acesso à vida das pessoas ali, juntando milhares de seguidores e desviando o povo de Deus do seu relacionamento correto, bíblico com Deus. E Deus está repreendendo aqui a igreja. Ele fala, eu tenho dois problemas. Primeiro, que esta mulher ensine. E nós temos textos bíblicos lá em Timóteo, outros lugares, mostrando que não é papel da mulher exercer o ensino bíblico para a igreja local reunida. Ok? Já estudamos isso no passado também. Uma série de mensagens, de ensinos na escola bíblica que o Pierre nos instruiu aqui. Mas é uma das coisas que mais crescem entre as denominações de hoje em dia. Aquilo que Deus condenou lá atrás, não só não foi respeitado na história da igreja, mas hoje, no meio de toda essa bagunça, desse discurso errado de, como é que se diz? Inclusão, né? Você tem que incluir, começa-se com esse discurso, a alterar a vontade de Deus para o seu povo, como se fosse melhor, como se fosse mais status, como se a igreja estivesse agora melhor, mais aperfeiçoada. Puxa, antigamente a mulher não fazia. Então, isso é feminismo.
colocado dentro das igrejas, e Deus, assim como Ele não queria, repreendeu, detestava que aquilo acontecesse naquela época, continua da mesma forma detestando hoje. Pastoras é algo que não existe no plano de Deus. Isso é uma invenção vinda da ambição do coração humano. E liderança na Bíblia, ela tem a ver com o ensino bíblico. Então, toda vez que acontecia naquela época e continua acontecendo, né? Da mulher se levantar e profetizar a palavra, né? Usando para você falar para o povo, é assim que o Senhor quer que vocês vivam, é assim que não deve fazer, ou seja, ela está liderando o povo de Deus, e Jesus nesse trecho fala, isso não deve acontecer, ok? E não tem a ver, já falamos isso aqui também, não tem a ver com questão de inteligência, dignidade, capacidade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver simplesmente com o fato de que Deus falou, não é assim que eu criei para ser. Existe uma função diferente, que ela é exclusiva do homem, e não é para a mulher ocupar esse lugar. Isso não a desmerece, isso não faz dela ser menos do que ninguém, ok? Pelo contrário, faz ela ser uma cristã bíblica que anda dentro da vontade de Deus. E se você falar isso em certos meios hoje, nossa, é como se você estivesse falando a maior heresia. Isso mexe com o coração das pessoas. E mexia naquela época também, a ponto daquela liderança daquele momento permitir que isso acontecesse. Para ter uma lembrança de Jezabel, ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu o marido dela, né, para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Sabe todo o contexto? Lembra, ela era tão poderosa, essa mulher ali, ou pelo menos tinha aquela fama toda. Não sei se você lembra que o profeta Elias, um homem muito usado por Deus, num período que a nação precisava ali. Lembra, teve aquele episódio fantástico de aquele embate, né, aquele debate teológico real ali, que falou, ok, se Baal é Deus, lembra? Então, vamos fazer aqui um altar, ele que mande fogo do céu, que consuma tudo, vamos ver, e ficaram ali, tendo aquele culto ali, tentar, inclusive, se automutilar ali, para que Baal se manifestasse, e nada aconteceu o dia inteiro. E aí bastou o profeta Elias orar, começar a orar a Deus, que desceu o fogo do céu, consumiu tudo, lambeu até a água que estava ali em volta, mostrando o Senhor realmente é Deus, e não Baal. Baal não é nada, mas havia muitos adoradores, os profetas foram executados ali, sob a liderança de Elias, e se você percebe, ao saber disso, Jezabel ameaçou Elias, porque, lógico, acabou com o que ela estava querendo fazer ali na nação, acabou com começou a desmontar a sua fama, o seu poder. E qual foi a reação de Elias? Lembra? Ele fugiu. Ele entrou em profunda depressão. Falou assim, eu não quero mais ministrar, eu não quero mais fazer nada, eu não sirvo para isso, eu não quero nem viver mais, por causa da ameaça daquela diaba. Então, você percebe como isso é algo que muitas vezes mas isso acho que não é nada, olha que legal. Isso pode se tornar algo muito, muito sério. Na verdade é sério perante Deus, pode ter consequências muito sérias. E Deus não quer isso na sua igreja, por isso Ele repreende a igreja. Só que não era só uma questão de ensino, não é só uma questão de assumir essa liderança, né, a ir contra aquela liderança estabelecida por Deus ali na igreja.
a Bíblia fala que o ensino, roscou aqui, havia uma doutrina sedutora que era ensinada, que João aqui coloca uma doutrina das coisas profundas de Satanás. Paralelo àquele baalismo do Antigo Testamento, né? Aqueles cultos ali do Antigo Testamento. O que ele quer dizer com isso é que isso aqui era já o início de uma doutrina que foi o que mais os pais da igreja tiveram que combater, já no começo com os apóstolos, depois com os pais da igreja, o que mais interferiu ali, essa doutrina das coisas profundas de Satanás, que é o famoso gnosticismo. A palavra gnose é conhecimento, e é uma doutrina que ela veio derivada da filosofia grega. Era uma doutrina reservada para os iniciados. Então, isso surgiu, irmãos, essa doutrina surgiu dentro da igreja. Ok? É algo que as pessoas começaram a olhar para o ensino ali que era dado pelos apóstolos, pelos pastores, por aqueles líderes ali da época, e seduzidos pela filosofia grega, quiseram começar a juntar estas coisas, conhecimento bíblico, mais conhecimento não bíblico, conhecimento humano, mundano, filosófico, que no máximo é formulado pela limitação da cabeça do ser humano. É até ali que ele chega. E havia ali, você é um cristão que agora você é aquele cristão mesmo, assim, né? Olha, para você conhecer mesmo, você vai participar de certos rituais, você vai se aprofundar. E na verdade estavam se aprofundando nas coisas profundas de Satanás. E essa doutrina de gnosticismo, uma das coisas mais fortes que ela ensinava, era que o uso que você faz do seu corpo não afeta o seu espírito e vice-versa. Isso vem bem da filosofia grega, né, uma parte muito importante da filosofia grega, e isso favorecia a imoralidade, a prostituição, porque a pessoa, então significa que a maneira como eu uso o meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser, e isso não vai afetar minha espiritualidade, isso não tem muita relação? Não tem. E aí você começa a entender porque Paulo falou tanto sobre isso, somente para a igreja de Corinto, por exemplo. Precisa entender que a imoralidade é fruto do desejo idólatra, certo? As pessoas começam a viver errado nessa área, imoralidade, prostituição, usar o seu corpo de maneira indevida, porque elas têm desejos muito fortes operando no coração. E o desejo idólatra é fruto do desvio da verdade. Não só o homem é pecador, mas ele é um pecador que começa a não aceitar a Bíblia falando que ele é um pecador, e ele é um pecador porque ele está fazendo o contrário à verdade de Deus. E ao fazer isso, seguir as suas doutrinas, seguir o que os outros pensam sobre como ele deve viver ou não, ele está substituindo a verdade pela sabedoria humana ou mundana. Olha esse trecho aí, 1 Coríntios 6, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Percebe? Paulo está procurando instruir a igreja a sair da imoralidade, da impureza, da prostituição. Ele está combatendo justamente isso aqui, o corpo tem tudo a ver com o relacionamento que você faz com o seu corpo, tem a ver com o relacionamento com o Senhor, sim. A filosofia fala, não tem, Deus fala, sim, tem. Paulo está falando. A filosofia grega, lembra quando Paulo pregou lá no Areópago, em Atenas, para aqueles grandes filósofos ali? Quando ele começou a falar da ressurreição, o que eles fizeram?
Isso aqui é bobagem, isso aqui não acontece, isso aqui é mentira. Deus está falando, não, negativo, é verdade. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará os nossos corpos. Isso aqui é muito importante, a maneira como a gente vive. E ele fala, não sabeis, vocês deviam saber, que os vossos corpos são membros de Cristo. Tudo que você faz com o seu corpo, você está fazendo com Jesus que está no seu corpo, que está na sua vida. Está tudo junto. Você não pode ir lá e deitar com a prostituta lá no culto do pagão, não sei do que, e achar que você depois pode tomar a ceia do Senhor, como se nada tivesse acontecido. Paulo falou, não. Ele estava lidando com uma igreja que estava caindo em imoralidade, justamente porque eles seguiam seus desejos idólatras do coração, e seguiam os desejos idólatras porque eles acreditavam ainda em mentiras da filosofia da qual eles tinham sido salvos, tinham sido retirados daquelas mentiras. Então percebe que a correção do comportamento idólatra, que é a prostituição aqui no caso, depende da rejeição da mentira, que no caso aqui era a filosofia grega, né? O corpo e o espírito não tem ligação, não há ressurreição do corpo, precisa rejeitar isso, e substituir pela verdade bíblica, ou seja, não sabeis que isso é assim, e não do jeito que vocês estão pensando. Percebe a importância do que Deus coloca na Bíblia para nós, irmãos? Pregação, ensino, instrução, conselho, pode fazer muito bem, mas pode fazer muito mal, se não for o que está na palavra de Deus. Aquela frase que a gente fala bastante aqui, né? Não é nossa, né? A gente aprendeu lá na BCB. Eu faço o que eu faço, porque quero o que eu quero. E houve um acréscimo, né? Tempo atrás, eu quero o que eu quero. E a gente vê isso na Bíblia, no trecho como a gente acabou de ver aqui, estamos vendo aqui. Eu quero o que eu quero porque eu creio no que eu creio. Eu quero usar assim o meu corpo, porque eu acredito que não vai ter problema fazer isso. Eu acredito que seguir esse desejo idólatra não está relacionado ao meu relacionamento com Jesus. Eu acredito que aquilo que eu penso, aquilo que eu prefiro, olha, eu não tenho sentido nada. Inclusive eu conheço muitas pessoas que também vivem assim, não está dando nada para elas. Eu acredito nisso. Jesus fala assim, mas não sabeis, deve acreditar diferente. Porque todo aquele ensino sedutor levou aquela igreja e leva qualquer igreja, qualquer pessoa a viver pecando, viver fora da vontade de Deus, atrapalhar seu relacionamento com Ele. Não importa o que eu acredito, importa se o que eu acredito é o que Deus fala mesmo, que é verdade. A sabedoria humana sempre está em competição com a sabedoria divina, sempre. Ela não está soltada nesse mundo aí neutra, sabe assim? Pessoas falaram uma coisa, mas elas falaram por falar. Negativo. Essas coisas são formuladas, esses conceitos, esses pensamentos, essas filosofias que permanecem e são aperfeiçoadas no nosso tempo, conhecimento humano sendo exaltado muitas vezes, como se falasse para a Bíblia assim, fica quieto, você não pode falar nada disso aqui não, você não sabe, Deus não sabe tratar, não sabe lidar com isso aqui, isso aqui é o grande conhecimento humano que vai dar a resposta para isso aqui. Isso tudo compete, é planejado para competir, para que seja nas grandes questões, seja naquelas que você nem percebe, acho que não tem importância, que aos poucos o nosso coração vá passando da certeza da palavra de Deus para toda a confusão destrutiva da palavra dos pecadores, que não dão conta nem da sua vida, muito menos da vida dos outros, e a sociedade que a gente vive é uma prova disso.
sabedoria humana sempre vai estar em competição à sabedoria divina. E a sabedoria humana, ela procura se alicerçar em diversas fontes de conhecimento, muitas vezes até contraditórios entre as próprias fontes. Falando do mesmo assunto, elas se contradizem, para tentar mostrar uma superioridade sobre o ensino bíblico, para tentar mostrar que a Bíblia está ultrapassada, para tentar mostrar que Deus não preveu o tempo que a gente vive. Ele não dá conta de tantas novidades que tem por aí. Para tentar mostrar que o homem, na verdade, a vida que ele vive, o que ele faz, o que ele pensa, está fora do escopo da palavra de Deus. Puxa, o homem chegou num ponto, né, evoluiu, sabe? Importante não é se veio do macaco, se não veio do macaco. Importante é essa visão que está por trás. O homem está evoluindo. Ó que beleza. Ele está melhor. Ele está mais sofisticado. Sua mente agora, né? Faz o processo, olha, tem coisa que assim, olha para a Bíblia. Pessoal, a Bíblia está lá atrás. Né? Ontem no adolescente aqui, conversa muito boa. Né? O Jean trouxe para nós aqui o estudo, né, sobre a questão da ideologia de gênero, coisa leve assim, né, homossexualista, essas coisas assim, e essa conversa muito boa do grupo aqui, mostrando como a sociedade tenta esmagar, colocar assim, tirar a verdade de Deus de circulação, tentar tornar ridículo o que os cristãos pensam, defendem, como se tivesse tudo ultrapassado. Pode usar o seu corpo, o corpo é seu, pode fazer o que você quiser. Não vai seguir esses cristãos, né? Esse pessoal aí, não gosta de você. Você gosta de você, o outro que vive como você, que gosta de você. Mas Deus não gosta de você, Deus quer o seu mal. É isso que está por trás desses pensamentos humanistas. Para tentar mostrar uma superioridade sobre Deus, sobre o homem, tentar mostrar sobre que tudo lá fora que a gente vai aprendendo é muito superior a todo o assunto que a Bíblia trata. E a gente tem a tendência de menosprezar a verdade bíblica para viver, irmãos. Como se houvesse alguma verdade mais profunda que a verdade de Deus para nós. A gente vai colecionando nas nossas vidas pessoas e ensinamentos que eles vão virando autoridade para nós. E a gente, quando chega nesse ponto, quando a gente aceita aquilo, normalmente a gente fica cego. E não percebe que aquela pessoa está falando algo às vezes que não está batendo com a Escritura. Ela pode ser sincera. Ela pode até querer seu bem, mas ela está errada. E se você seguir o que ela está falando de errado, a vida dela e a sua vida vão para o mesmo buraco. Não importa quanto ela se importe, quanto ela é sincera, quanto ela acredita naquilo, quanto que funciona na vida dela. Não interessa isso. Interessa se é o que Deus fala sobre aquilo. Se é o resultado que Deus quer produzir na vida do ser humano, que é dele, Ele que criou. Nossa vida é dele, para Ele. E só por meio dele que a gente vive. Deus não precisa de sabedoria humana de nada para conduzir a nossa vida. Ele é bondoso, Ele concedeu ao homem capacidades em certas áreas, tal. Mas, Ele que trata o ser humano, e Ele trata o ser humano na palavra. O ser humano pode se sentir bem com muita coisa, mas é somente o Espírito Santo usando a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus é que penetra no coração do pecador, trazendo, discernindo juntas, medulas, tudo que está lá dentro.
Ninguém, exceto Deus, tem acesso no coração do ser humano, a não ser Deus e sua palavra. E ao adotar uma vida diferente, a seguir certos ensinos que aparentemente eram inofensivos, aquela igreja de Tiatira estava se desviando. Como se houvesse alguma verdade mais profunda do que a verdade de Deus para nós. Paulo teve que defender a palavra de Deus para a igreja de Corinto. Falou assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Está se referindo aos crentes aqui. Não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. A doutrina que eles estavam seguindo é as profundezas de Satanás. E aqui Deus está falando que Deus tem a profundeza dele para nós. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Quem que conhece o ser humano? O que o ser humano de fato é? Senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Desde a nossa salvação, até toda a transformação que Ele quer fazer bíblica na nossa vida. Tudo vai ser feito pelo Espírito Santo ministrar a sua palavra na nossa vida. Para nos tornar as pessoas, não que o mundo quer que a gente seja, isso não interessa. Nos tornar as pessoas que Deus quer que nós sejamos. Porque é só desse jeito que nós o glorificamos com a nossa vida. A igreja de Corinto aceitou a imoralidade e aceitou os imorais em seu meio, sem tratamento bíblico. É só a gente ler na 1 Coríntios 5, aquele trecho, da disciplina, daquela pessoa que estava ali se prostituindo com a sua madrasta. Por que aceitou isso? Achava que isso não tinha problema. Porque menosprezou a verdade de Deus e exaltou a sabedoria humana. E aí chegou naquele estado lá. Assim como a imoralidade trouxe consequências físicas de seu pecado, a própria entrega de alguns membros a Satanás, da pessoa ali, a ameaça à igreja de Tiatira é a mesma, e a ameaça a qualquer igreja, caso não se arrependesse, isto é, a de que Jesus mataria por enfermidade, por isso que ele coloca próstito de cama, mataria por enfermidade a falsa profetisa, e condenaria seus discípulos, com a grande tribulação e morte, como exemplo a outras igrejas inclusive. Percebe? Deus leva isso a sério. A igreja de Corinto vivia ali, não tem problema, ser imoral, prostituição, se pegar ali, porque ela acreditava em um monte de coisa errada. Ela não ligou no começo, mas Deus falou assim, se não atentar para isso, é esse o final das coisas. Grande tribulação é o destino daqueles que adulteram aqui, que são discípulos dessa profetisa aqui, caso não se arrependam. E o livro de Apocalipse, você vai entender que a única igreja que passará pela grande tribulação é a igreja professante, a igreja que pensou que era salva, mas que nunca foi salvo por Jesus. Pois você vê lá em Apocalipse 3:10, por exemplo. Pessoal, Jesus está falando aqui, esses discípulos dessa mulher não são crentes, eles estão vivendo totalmente fora do que deve viver.
Quem adota as coisas profundas de Satanás para viver, está indo de encontro ao seu mestre. Não tem meio termo. Tem um encorajamento que Deus coloca aí. O fiel deve se manter fiel às verdades bíblicas até a vinda do Senhor, ele coloca. E esse termo vinda do Senhor tem a ver com arrebatamento. Por isso que ele descreve depois que após a vinda do Senhor, o crente participará do seu reino. Ele fala, autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Isso tem a ver com o Salmo 2, falando do reinado messiânico de Jesus, e agora aplicado aos fiéis da igreja que também reinariam com ele neste mundo aqui. Essa igreja estava acreditando nesse evangelho aí, ó, evangelho do misticismo. É uma igreja negligenciando o conhecimento bíblico, que leva à prática bíblica. Se ela negligencia isso, ela acaba por se desviar dos fundamentos da fé e finalmente da santidade de vida. Então, cristãos que buscam conhecimento natural para viverem a vida espiritual, estão correndo esse risco. Achando que assim, a Bíblia, a vida cristã, completa, plena, profunda que eu preciso, não é que negócio de seguir a Bíblia, de ficar lá estudando a Bíblia, isso aí é simples demais. A pessoa já está andando nesse caminho, né? De mais alguma coisa, os cristãos são muito simplórios, né? Aí o pessoal que faz, o mundo é tão esperto, né? Eles começam a usar termos diferentes, palavras mais rebuscadas, que a gente não conhece, às vezes, olha, nunca pensei nisso, olha, o conceito tal, esse conceito tal está lá na palavra, pessoal, é um comportamento biblicamente observável, só que mudou o rótulo, só isso. Só que agora as pessoas, olha, só os iniciados conhecem isso aqui. Você precisa fazer pós-graduação para você entender como é que anda com Jesus. Porque a palavra de Deus, acho que não dá tudo o que a gente precisa, mas ela fala, não sabeis que ela dá sim? Não sabeis que está toda a nossa vida nela ali? Isso é um perigo, né? Cristãos buscam esse conhecimento natural para viver a vida espiritual, ou que buscam experiências que não possuem base bíblica, né? O que será que acontecia quando a pessoa estava ali, né? Tinha uma experiência de prostituição ali, né? Imoralidade. Acho que ela sentia alguma coisa? Claro que ela sentia. Aí a profetisa falava, então, sabe o que você sentiu ali? Foi de Deus que você sentiu isso aqui. É mesmo? Pô, eu gostei disso aqui, hein? Esse negócio aqui de Deus foi bom para mim, achei bom isso aqui. Semana que vem eu vou sentir de novo. E depois eu vou sentir de novo. Ou seja, esses sentimentos, experiências, que Paulo falou, não, elas têm base bíblica, sabe que elas são base bíblica? Deus odeia isso aí, está tudo errado. Ah, Jesus, mas eu senti o negócio lá. Eu senti. É mesmo? Você sentiu? Sai daí, senão você vai sentir outra coisa. Porque não tem nada a ver com o que eu ensinei para vocês viverem. Buscar experiências que não possuem base bíblica. E o misticismo se baseia nisso. Mantém as pessoas escravizadas ao que elas sentem, ao que elas gostam. Por isso que essa mulher tinha tantos adeptos. Porque fornecia para aqueles seguidores coisas que eles queriam muito. E aí, poxa, ainda ela é minha irmã em Cristo, é de Deus, olha que coisa linda. Pô, eu quero isso aqui. E outra coisa é interpretar a Bíblia conforme suas experiências.
Isso faz a pessoa caminhar para as heresias destruidoras, que é o que estava acontecendo. Porque acabarão destruindo suas vidas e acabarão destruindo sua utilidade como cristãos nesse mundo. Interpretar as coisas, hoje em dia, irmãos, naquela época já acontecia isso, mas hoje em dia, se você falar para alguém que o que ele experimentou, não está questionando o que ele experimentou, ok? Mas se você fala que o que ele experimentou não veio de Deus, aquilo não tem nada a ver com o Espírito Santo, você vai ouvir duas coisas. Você vai ouvir que você não ama essa pessoa, que você não é sensível a ela, que você não gosta dela, e vai ouvir que você é orgulhoso, porque assim, você está colocando algo, você está querendo impor em mim, está negando o que eu passei com meu Deus. Vai falar, você que é orgulhoso. Quando a Bíblia fala que ser humilde é se submeter à palavra de Deus. É pegar o que você pensa, o que você experimentou e falar assim, não sei, mas eu vou ver o que Deus pensa sobre isso para ver se o que eu senti, se o que eu experimentei é aprovado por Ele. Isso é ser humilde. Mas percebe, há uma inversão. Você não pode mais falar para a pessoa assim, isso que você passou foi uma bobagem, está errado. Agora você não pode falar isso porque você não está sendo humilde. Não, é o contrário. Esta pessoa não está sendo humilde. Ela está decidindo viver do seu jeito e querer que Deus seja aquilo ali para ela. Ela está querendo submeter Deus a ela. Isso é ser orgulhoso. Não é quando você chegar para ele e falar assim, Deus não faz isso não, hein? Isso aí é invenção da sua cabeça. Isso aí isso aqui a Bíblia fala que é errado, não é bom, é ruim isso aqui. Então, temos que tomar cuidado. Retorno à pureza do Evangelho. Pedro avisou, né? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas. A minoria, irmãos, vai ser a igreja que vai agradar a Deus no final das contas. A maioria não vai estar lá. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado ou difamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, invenções da cabeça humana, sabedoria humana. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Espera aí, daqui a pouco vem. No final da carta, Pedro coloca, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Eu não quero cair, Senhor, me protege, me ajuda. Ele fala assim, ok, vou proteger. Como? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Se mantenha na pureza da doutrina bíblica. O Jesus verdadeiro é o Jesus que a gente vê aqui na palavra. O que Ele quer, o que Ele gosta, está escrito. Que mantém a nossa vida pura também. Na dúvida, não faz. O que Deus pensa? Você não sabe? Procura conselho. Pega o conselho, fala, então, mas esse conselho aqui, como é que isso está na Bíblia? Como é que isso aqui fala para mim que é a vontade de Deus mesmo? Rejeição da doutrina não bíblica e denúncia daqueles que estão ensinando isso.
E pode ser dentro da igreja, pessoal. Fala assim, ó, irmão, desculpa, assim, ó, mas está ensinando não é verdade. Isso aqui, se acredita, você pensa assim, mas isso aqui não está na Bíblia, isso aqui é da tua cabeça. Então coloca como sua cabeça, só isso. Mas toma cuidado, hein? Você está vivendo assim. Ah, mas não aceito. Opa! Não aceita, não quer, não se submete. Cheirinho de falso mestre, hein? Está cheirando. Tem fumaça, não sei se é. Compromisso em praticar a doutrina bíblica. Aplicação do Evangelho a cada área da vida. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Aplicar o Evangelho. Como é que fazer isso vai me tornar parecido com o meu Salvador? Como é que não fazer vai me tornar parecido com o meu Salvador? Como é que eu luto biblicamente nessa área da minha vida? Eu preciso fazer isso. Especialmente na guerra dos desejos do nosso coração. Por isso que a gente fala tanto aqui nessa guerra do coração, irmãos. Porque é ali que o inimigo quer alcançar. É ali que ele quer controlar você. Se ele te convencer de que um desejo teu é lícito, usando uma crença falsa, você já está dentro da armadilha. Você já vai viver errado. Eu já vou viver errado. Eu já cheguei a me constranger às vezes, irmãos, de, assim, em certas situações, abrir a Bíblia para uma pessoa. Eu já fiquei constrangido, confessando aqui o meu pecado, né? Já fiquei constrangido por saber que essa pessoa, ela não dava a mínima para aquilo que eu ia mostrar para ela. E Deus falou, não interessa, abre a Bíblia, e daí? Dá o melhor para ela, ainda que ela torça o nariz, acha que sabe mais que você, não interessa, não é você o problema dela é com a Bíblia, é comigo. A gente precisa valorizar demais a palavra de Deus para a nossa vida, irmãos. Isso vai nos tornar o que Deus quer que a gente seja. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Agradecemos porque ela também nos protege de nós mesmos. Nos protege de heresias, de falsos ensinos. Todos eles são destruidores. Pode ser que a gente não sinta no começo, mas eles vão fazer um efeito na nossa vida e vão nos destruir, a menos que haja, como a gente aprendeu aqui, arrependimento. Dizer não àquilo que não concorda com o que o Senhor nos ensina e abraçar o que o Senhor nos ensina, com alegria, para que a gente viva de um jeito agradável a Ti. Possamos embasar nossa vida na palavra, Senhor. Sabendo que esse é o jeito de estarmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ajudarmos outras pessoas a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Livrarmos aqueles que estão na dúvida, para que vivam na graça do Senhor Jesus também. A Tua sabedoria é incomparável, Senhor. O Senhor planejou o universo, tudo que existe, todo bem que existe foi criado pelo Senhor. Como o ser humano pode achar que se tornou um conselheiro teu? Alguém que acha que sabe aquilo que o Senhor não sabe, ou que sabe mais do que o Senhor. Tem alguma coisa que o Senhor não tenha pleno controle, pleno conhecimento,
para levar o ser humano a ser pleno realmente diante de Ti. Nos ajuda a rejeitarmos o pecado e para isso rejeitarmos tudo que nos é ensinado, que não corresponde ao que o Senhor fala a respeito da Tua pessoa e da nossa pessoa e da sociedade que a gente vive. Para que estamos aqui. Nos ajuda a filtrar essas coisas na palavra, Senhor, ajudando uns aos outros, porque nós precisamos uns dos outros para isso. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.